Olá, internet! Olá, Brasil! Esse é o primeiro La Charla, que em espanhol significa uma conversa, um diálogo. É o primeiro programa que a gente traz convidados aqui na Central e hoje a gente vai falar de um tema que pegou muito no futebol nesses últimos dias, né? Que foi a medida provisória e como os clubes fora do eixo e também fora do sul do Brasil podem acabar levando vantagem sobre isso a aspecto de público. Convidado de hoje é um grande amigo de muito, muito tempo, Alexandre Trevisani, que vai se apresentar pra gente. Boa tarde, Alexandre. Fala galera, beleza? Eu sou Alexandre, atualmente moro em Recife, Pernambuco. Boa tarde, Paulo, é um grande prazer estar falando com você e falando do que a gente mais gosta nesse momento de pandemia, nesse estresse todo. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz em estar participando desse quadro aqui com vocês. Alexandre é uma referência que eu busquei para esse primeiro convidado do quadro, né? Justamente porque viciado em futebol, como eu, como a maioria dos brasileiros, tem um pai que já foi goleiro, inclusive, né? E passou por várias cidades no Brasil acompanhando o futebol, né? Torce pro Santos, tá ali na própria camisa dele. Eu torço por um time do eixo que é rival desse próprio Santos, inclusive. E no caso a gente vai falar dessas questões do futebol brasileiro, das equipes fora do eixo. E em eixo eu não coloco só os estados do Sudeste, mas também o Sul. Vou colocar primeiro a imagem aqui para explicar, né, mais ou menos do que se trata. A medida provisória, como alguns não podem saber, a medida provisória ela é promulgada, ela é editada pelo presidente da República. Nessa medida provisória foi feita para tirar, né, uma alteração da Lei Pelé de 1998 para deixar o direito de imagem apenas pertencente à equipe local. E isso mexeu muito, muito durante toda a semana. Teve todo o trâmite na justiça quanto ao Flamengo, que conseguiu transmitir sua partida na quarta-feira contra o Boa Vista pela internet, né, por outros portais na internet, enquanto a Rede Globo, que é a detentora dos direitos do Carioca, transmitiu o jogo Português e Botafogo, né? E é uma medida que, depois de 2 meses, pode ser votada, na verdade será votada no Congresso Nacional, e é algo que a gente tem que esperar. Eu vou perguntar já pro Alexandre, o que você acha dessa questão, dessa maior liberdade, né? Que é algo que já vai tomando um certo calor desde os últimos tempos, né? Tanto com o próprio Santos, com o Palmeiras, Atlético Paranaense, Bahia, são clubes que. O Internacional também, que são clubes que abdicaram de deixar seus direitos de imagem sob o júdice da Rede Globo para poder afiliar a outras equipes, a outros meios, a outros canais, na verdade, de comunicação. Olhando no lado de vista como torcedor santista, eu gostaria sim de ver meu time passando mais na Globo, passando jogos, mais matérias, mais reportagens, mais mídia, porque isso é bom para o clube. Porém, não é bom para a emissora, porque olhando do lado de vista comercial, o lado de vista lucrativo, é, é compreensível com que a Globo e as outras empresas, outras marcas queiram dar maior atenção, dar maiores patrocínios e essas coisas para times que dão mais audiência, times que têm mais torcida, times grandes como Flamengo, Corinthians, que são os times que têm as maiores torcidas do Brasil, que gera muita mídia em volta. E isso aos poucos vem deixado de lado, porque com o acesso à tecnologia, os clubes agora podem fazer mais lives, podem ser mais independentes. É, claro que isso vai caminhando aos poucos, claro que ainda falta muita coisa, claro que a Globo ainda faz diferença, porém aos poucos os times estão, como se pode dizer, eles estão sendo mais independentes, fazendo coisas nas suas mídias sociais, fazendo mais campanhas sem precisar desse lado televisivo.
Santos, Inter, Atlético Paranaense, Bahia e outros times que não tô lembrado agora. Eles foram para Esporte Interativo, assinaram com a Esporte Interativo. E isso aos poucos vai quebrando a hegemonia da Globo, vai mostrando que existem outros times e mostrando que todos os times precisam de uma atenção, porque principalmente nesse momento de pandemia, os clubes precisam de alguma maneira se sustentarem. E Instagram, YouTube, essas coisas são uma forma lucrativa para o clube. E como o esporte interativo é bem engajado nas redes sociais, isso também é uma maneira boa de gerar atenção aos clubes que têm acordo com ele. Então, a medida que vai ficar realmente como pauta durante certo tempo no aspecto do futebol. Vamos falar assim, dependendo muito da questão central de como eu te trouxe aqui, o Alexandre. Porque o Alexandre, como ele mesmo já disse, mora em Recife, né? Já viveu aqui em Brasília, onde é a sede da Central. Já viveu em cidades como em Rio Branco, no interior de São Paulo. Já viveu em Curitiba, que ele é paranaense, no caso, né? Talvez o sotaque puxe um pouco. E, tipo, ele viu muitas realidades do futebol. Por que o Nordeste vai ser um pouco de destaque aqui? Porque o Nordeste é a região com a maior população fora desse eixo, do eixo sul-sudeste. E eu queria perguntar mais pro Alexandre, levando em conta outras estatísticas, como os torcedores mistos também, que é um ponto bastante polêmico no futebol nordestino. Queria perguntar para o Alexandre como é que ele vê essa questão do misto, como é que o nordestino vê no cotidiano essa questão do misto, né? E como que esses clubes nordestinos podem agora se tornar mais visíveis no ponto da mídia, sem tirar essas mídias mais convencionais, como o Instagram, como o Twitter, por exemplo, e terem um espaço mais vistoso, como o Flamengo fez com a transmissão de ontem, por exemplo. Então, Paulo, primeiro eu vou começar falando dos clubes daqui. Os clubes daqui têm uma torcida apaixonada. Independente da divisão que esteja, a torcida vai estar lá, vai apoiar. Que o nordestino tem esse orgulho de onde nasceu, das coisas que são da sua cidade, do seu estado. E isso é algo bastante bonito de se ver, porque mostra que eles, independente de onde o time esteja, se esteja em boa ou má fase, eles vão bater no peito para falar que é torcedor, seja do Sport, do Santa, do Náutico ou de outros estados, Bahia, Ceará, Vitória, enfim. Eles vão ter orgulho do seu clube, vão gostar de mostrar essa tradição deles. Que tem coisas que são conhecidas no país inteiro, como o Casa a Casa do Esporte. As mídias sociais do Bahia têm ganhado muitos seguidores ultimamente, está crescendo muito, porque eles estão engajados com as coisas da atualidade, estão participando de protestos, de falando de coisas que o Brasil inteiro fala, tá focando mais que só no Nordeste, só na Bahia, tá focando no país inteiro. Isso, querendo ou não, vai gerar uma maior repercussão. E a internet não é TV local, a internet mostra pro mundo inteiro. E o clube tem que investir nesse lado do YouTube, das mídias sociais, para acabar se promovendo também. E se tiver muito acesso na mídia social, querendo ou não, a mídia vai dar a mídia televisiva vai dar uma atenção a mais. Porém, é algo que todo mundo tem que colaborar, os times daqui, os torcedores daqui, a mídia de outros estados, a mídia daqui. Então, aos poucos, os clubes daqui vão mostrando mais suas tradições, mostrando mais o que eles são. Como, por exemplo, os mosaicos que aparecem da torcida do Ceará, do Fortaleza, os gritos de guerra daqui,
Tem bastante coisa interessante para mostrar para o resto do país, então eles têm que investir nesse lado, mostrar o que eles são, o que eles têm orgulho, e seria bastante interessante para o time, que ganharia mais mídia, consequentemente ganharia mais dinheiro. E é algo natural do futebol, as coisas vão se modernizando, não só no futebol, mas como tudo. E aos poucos essa essa junção de torcedores com redes sociais, com mídia, essas coisas, vai aumentando, vai crescendo, e isso é bom para o clube. Fato, o futebol nordestino, ele tem muita presença quanto ao aspecto do futebol nacional. É um futebol diferente, assim, né? Não só como também tem no norte e no próprio centro-oeste aqui, mas é um diferencial do futebol nordestino quanto à sua população, tem um diferencial. No norte merecia mais coisas. E tipo assim, essas regiões extra-eixo, por assim dizer, são menos valorizadas no país, onde corre menos dinheiro, onde corre menos interesses. Quer dizer, ainda corre interesses, mas um tipo de interesse bem diferente, né? De apenas uma exploração meio colonial por parte ainda de quem manipula esses interesses dentro do Brasil. É pelo menos a parte que eu acho. E tipo assim, para finalizar a última questão, Alexandre, eu queria perguntar para você o que você acha que pode crescer quanto à questão do Nordeste. Porque, por exemplo, a Copa do Nordeste é uma Copa que existe há muito tempo, é uma febre, sem sombra de dúvida. Até a própria Copa Verde, que junta tanto o centro-oeste quanto o norte do país. Mas eu queria perguntar para você exclusivamente qual que é o ponto de saída que a região norte pode encontrar, a região nordeste, perdão, qual que é o ponto que a região nordeste pode encontrar para ser tão forte quanto o eixo? Então, Paulo, é uma coisa que eu noto que antes de eu vir pra cá, eu não sabia da grandeza que o esporte tinha para os torcedores daqui. Óbvio que cada torcedor vai amar seu time, gostar do seu time, mas eu não sabia que eles valorizavam tanto o que era daqui. Porque eu conheço gente que torce para tudo quanto é time, e eu nunca vi gente defender tanto quanto o torcedor do esporte defende o esporte, o do Santo, do Náutico, enfim. É, aqui só se fala nesses times, porque ao contrário de que muita gente acha, eles acham que a torcida do Flamengo aqui é terceirizada, sabe? Que aqui vai ter. Óbvio que o Flamengo tem torcedor em tudo que é lugar pelo tamanho da torcida. Porém, é bem raro você ver alguém que é daqui e não torce para time daqui. Normalmente quem torce para time de fora é quem veio de fora. Então, aqui os times são muito valorizados, o Nordeste é muito valorizado. E eu acho que falta isso, mostrar mais o que a torcida, o que os times do Nordeste têm a oferecer para o resto do Brasil. Que se você falar, ó, vai ter jogo Náutico e Santa Cruz, um time de Série C e outro de Série B. O resto do país vai falar, olha que jogo ruim. Mas não, esse é um jogo com muita vontade, um jogo muito pegado. É, as torcidas vão dar um show. Eu já tive o prazer de ver 3 jogos, um do Náutico, um do Santa e um do Sport. Também eu vi CSA e Santos. E nos todos esses jogos as torcidas nordestinas deram um show, mostraram que aqui o futebol é muito valorizado, que aqui o valorizado pelo povo daqui no caso, que o futebol também tem qualidade, que é mais que um mito criado. O nordestino realmente tem essa paixão pelo futebol e por tudo que envolve coisas daqui. Então eu acho que se investir em canal de YouTube, investir no Instagram, investir em propaganda também, assim como o marketing do Bahia, que é um exemplo que está indo muito bem, mostrar que o futebol e o Nordeste todo tem muito a oferecer, além de praias lindas e essas coisas. Que também tem uma coisa que é tradicional, uma coisa cultural que é muito forte.
e que é bem interessante de se conhecer. Última questão agora é que eu vou perguntar para você, Alexandre. Esse ano a gente tem quatro times nordestinos na Série A, né? O Fortaleza e o Ceará, além do Sport e do Bahia. Queria perguntar, o que será desses times em 2020? O que você acha? Algum cai, algum pega uma Sul-Americana, talvez pode sonhar em Libertadores? O que você vê? Então, o que foi apresentado até agora, desde o ano passado para cá, é que o esporte vai ter dificuldade, sim. Eles vão ter que lutar bastante para continuar na Série A, porque o futebol demonstrado no Pernambucano não foi bom. Eles perderam muito pontos bestas, não tá jogando bem, a torcida está insatisfeita e vai ter que lutar bastante para conseguir se manter na Série A. O Bahia eu espero o mesmo de sempre, vai ser um time chato, um time que vai tirar pontos dos grandes, vai ser um time que não vai dar moleza para os grandes não, assim como no passado ganhou de 3-0 do Flamengo. Agora que eles têm Rodriguinho também, é um time chato de enfrentar, é um time que vai buscar uma Sul-Americana. O Fortaleza também é um time que foi para a Sul-Americana, né? Eles acho que conseguem se manter na Série A sim. O Ceará vai ter que apresentar um futebol um pouco melhor também, mas acredito que ele também consiga se livrar da zona do rebaixamento. Porém, tem que ficar atento para não ter nenhuma surpresa e não acabar parando entre os quatro últimos. Mas o futebol nordestino está bem representado. Só a Sport que tem que ficar mais atento, o Ceará. Mas eu acho que eles conseguem sim se manter na Série A. Por mais difícil que seja, se ajeitar tudo que falta, eles conseguem garantir. Gostaria muito, muito de agradecer ao Gabriel Trevisani por ter participado conosco aqui do nosso primeiro episódio de La Charla. Eu sou Paulo Martins, o Gabriel pode se despedir, Alexandre Gabriel, na verdade, pode se despedir da gente. E curta o vídeo, compartilhe, se inscreva e vamos aos próximos. Vamos aí seguindo neste ritmo de quarentena, trazendo tudo o que for de mais necessário e atual exclusivamente para vocês aqui na Central. Valeu, Alexandre. Eu que agradeço o convite, foi uma conversa muito legal, as portas estão sempre abertas, estou sempre à disposição e foi um prazer compartilhar minha experiência aqui no Nordeste e falar um pouco sobre o futebol nordestino, sobre a visão de alguém que não é daqui. Espero que esse vídeo tenha sido bastante informativo, que eu tenha tirado alguma dúvida. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite e conte comigo. Valeu!